Bom dia, boa tarde, boa noite, meus colegas. Nós daremos agora sequência, depois daquelas aulas de projeto de estação de tratamento de águas residuárias, em que nós vimos as considerações de dimensionamento e projeto de reatores UASB. Discutimos também, especialmente, a luz, na parte 2, a luz da NBR 12209 de 2011. Nós vamos apresentar também em duas partes, espero que em duas partes, se não no máximo em 3 partes, mas acho que 2 vai dar certo, o protocolo para o dimensionamento e o projeto de reatores UASB. E desta feita, nós vamos elaborar um protocolo e vamos considerar no dimensionamento, exemplo, uma população de 20 mil habitantes, uma vazão para essa população de 20 mil habitantes, uma vazão já lá do fim do plano, e vamos considerar o reforço K1 e K2, formando um reforço de 80% da vazão, 1,8, e utilizaremos um per capita aí de 150 litros por habitante por dia para esse cálculo da vazão média, e a temperatura líquida, né, a temperatura do líquido no mês mais frio será de 20 graus. Então é assim que nós vamos seguir nesse protocolo, certo? Então, os parâmetros, basicamente aqui, gerais, são vazão média 2.400 m3 por dia, a máxima reforçada em 80%, 4.320, a mínima 1.200 m3 por dia, a menos 1 aqui, temperatura do mês mais frio 23, a DBO que está afluente será de 305 mg por litro, e a DQO afluente 615 mg por litro. Nós vamos dimensionar o reator UASB considerando as características de esgoto doméstico pelo critério hidráulico, aquele critério em que nós consideramos a relação entre o volume e a vazão, como vocês já bem conhecem, e portanto nós vamos calcular o volume do reator a partir da fixação de um tempo de detenção hidráulica em função da temperatura do líquido no meio mais frio, que são as condições menos favoráveis, né, da bioquímica anaeróbia. E nós vamos tomar a decisão, então, de eventualmente dividir essa vazão e a concepção ficar dividida em mais de um reator, 1, 2 ou 3 reatores, dependendo de como nós vamos fazer. Além do mais, também, de qual é o tipo, qual é o formato, se nós vamos utilizar cilíndricos, se vamos utilizar retangular, se nós vamos fazer do tipo compacto, utilizando fibra de vidro ou polietileno de alta densidade, ou seja, o uso do material, ou sem concreto armado. E eu quero, nesse contexto aqui, né, chamar a atenção de um material que foi publicado ano passado, né, por Frutuoso, né, e colaboradores, né, para uma elaboração de um material didático relacionado ao ASB, especialmente quanto à questão do protocolo de dimensionamento. Nesse contexto, eles fizeram uma compilação dos principais parâmetros de projeto para reatores UASB tratando esgoto doméstico. Quais são eles? O primeiro deles é o que nós já comentamos, que é o TDH do reator, né? TDH, como já sabemos, é o inverso da carga hidráulica volumétrica, né? Então, o volume sobre a vazão, né? De acordo com a nossa norma brasileira vigente, está entre 6 e 10 horas. A carga hidráulica volumétrica será a vazão média dividido pelo volume do reator, né? A carga orgânica volumétrica, que é a vazão média vezes o substrato que está entrando, né? A DQO afluente, no caso, a DBO dividido pelo volume, né? Aqui um valor também que é recomendado de ser avaliado, embora não haja uma recomendação específica, né? A não ser que deve-se procurar manter esses valores de COV, de COV, como às vezes é chamado, inferiores, né? Pelo menos inferiores ou iguais a 15 kg de DQO para cada metro cúbico, né? de volume do reator por dia, né? Apesar de que no esgoto doméstico, normalmente essas cargas ficam aí entre 2,5 a 3,5. Bom, a altura do reator é outro parâmetro importante, né? E que é um valor que o projetista adota, né, e ele se situa de acordo com a norma entre 4 e 6 metros. Na literatura 4 e 5, mas nós vamos nos basear, nós estamos projetando para construir
na norma brasileira. Então a literatura fica em segundo lugar apenas como uma referência. A altura do compartimento de gestão deverá ser igual ou superior a 2,5 metros, de acordo com a norma. A altura do compartimento de decantação, já na parte superior, deverá ter pelo menos 1,5 metro de altura, o que estabelece a fixação de uma altura mínima de 4 metros, como nós podemos ver aqui. Certo? Então, sendo que desses 1,5 metro do decantador, 30 centímetros deve ser considerado como parede vertical. Nós faremos isso lá no separador de fases. A área do reator é calculada, né? O volume dividido pela altura que for adotada e escolhida. E as velocidades ascensionais no compartimento de gestão, um parâmetro importante, devem ser inferiores, né, ou iguais a 0,7 metros por hora, isso para a vazão média. E, no máximo, 1,2 metros por hora para a vazão máxima, como preconiza a norma 12209 de 2011. Certo? Então, há valores outros de referência da literatura, inclusive é bom que se diga, né, o Chernyshar em 2007, ele coloca como valor mínimo de 0,5. Por quê? Certamente valores inferiores a esse promoveram nas pesquisas e consolidaram informações de que não há uma expansão adequada da manta promovida por velocidades inferiores a 0,5 metros por hora. Então, se não há expansão da manta adequadamente, nós não vamos mais, digamos assim, na prática, funcionar como um reator de fluxo ascendente de expansão de manta de lodo. Nós vamos funcionar praticamente como um tanque séptico, né? Ou próximo disso, vamos ter eficiências pífias. É bom que se tome cuidado em relação a isso. Outros parâmetros, como por exemplo a velocidade através da abertura de passagem, muito importante, passando da câmara de digestão para a câmara de decantação, nós temos a velocidade que deve ser calculada, né? Função, claro, isso aqui é a equação da continuidade, né? Então a vazão dividido pela área deve se situar menor ou igual a 2,5 metros por hora, isso para a vazão média, que são as condições de funcionamento normal, e tem que estar verificadas para a vazão máxima e ser inferiores ou iguais a 4 metros por hora, de acordo com a norma. A taxa de escoamento superficial também deve ficar limitada a 1,2 metros por hora, né? Pelo menos igual a isso também, né? Isso considerando a vazão máxima, e a 0,8 metros por hora, ou menor do que isso, para a vazão média, 1,2 para a vazão máxima, e conforme aqui o Chernyshar também fala sobre questões pontuais, mas a norma não cita, né? Vamos seguir a norma. O TDH no compartimento de decantação também deve ser observado, e a norma fala de que para as condições de vazão média ele pode ficar igual ou superior a 1,5 horas. Ele deve ficar, na verdade, a palavra certa é esta, deve. E para vazão máxima nós não podemos permitir que seja inferior a 1 hora, então tem que ser pelo menos 1 hora, de preferência superior a 1 hora. Certo? A inclinação das paredes do decantador, existem protocolos aí, propostos aí por algumas literaturas, que seja de 50 graus. A norma diz igual ou superior a 50 graus. Nós vamos adotar nesse protocolo aqui. O diâmetro do tubo de distribuição do esgoto no reator tem que ser superior a 75 milímetros, certamente com o objetivo de evitar obstrução, né? Então, pelo menos 75 milímetros, normalmente utilizando o tubo de PVC, a PBA, e o ponta-bolsa e anel, PBA. A distância dos tubos de distribuição de vazão do fundo do reator deve ficar a chegada da tubulação em relação à laje de fundo do reator entre 10 a 20 centímetros do fundo para fazer o espargimento, a expansão do líquido no fundo do reator, para promover a expansão da manta. A área de influência para os distribuidores nós deveremos projetar considerando um distribuidor de vazão, que nós fazemos a distribuição de vazão através de sistemas de caixas de distribuição de vazão, alguns também chamados de tulipas. Nós fazemos a distribuição dessa vazão no interior do reator para que haja o fluxo liberado a partir da sua parte inferior. Nós devemos considerar um alimentador para cada 3 metros quadrados no máximo. Certo? Chernyshar fala de valores entre 1,5 a 3 metros quadrados, mas o valor 3 metros quadrados ficou como realmente o máximo, conforme a norma. E os números de distribuidores
serão calculados, né, portanto, a área do reator dividido pelo o valor que é adotado aqui para a influência dos distribuidores. Em relação a cálculos operacionais, os autores ainda citam, né, a questão do dispositivo de descarga de lodo. Nós devemos projetar pelo menos um dispositivo de descarga para cada 100 metros quadrados de área de fundo, conforme a norma. O diâmetro da tubulação de descarga do lodo deve ser superior ou igual a 100 milímetros. Recomenda-se adotar 150 milímetros. A altura do ponto de descarga adicional no fundo do reator, nós deveremos, além do fundo do reator que servirá para descarga, deveremos prever também um dispositivo de descarga do lodo na altura de 0,80 metros e outro de 1,30 m. E nós podemos fazer, como nós veremos, uma conexão entre eles e promover até uma descarga hidrostática desse lodo. E a produção do lodo deve ser calculada, considerando a taxa de produção de lodo e o valor da carga orgânica aplicada. E a produção de metano também será calculada em função da fração da DQO que vira efetivamente metano, calculando-se isso através de um K relativamente à DQO do metano. A produção do biogás, portanto, será calculada, a vazão do biogás, em função dessa vazão dessa fração de metano, com o valor relativamente ao gás de metano. E, neste caso, nós teremos considerações ainda importantes, lembrar no gradeamento. Né? É importante que o tratamento preliminar seja adequado ao reator UASV. Nós deveremos utilizar, para valores superiores a 100 litros por segundo, gradeamento ultrafino de 6 milímetros. E para vazões inferiores a 100 litros por segundo, gradeamento de 12 milímetros, de acordo com a norma. Depois vocês podem olhar aqui com as referências, pausa o vídeo, dá uma olhada se tiver alguma dúvida em relação a algum parâmetro aqui do que nós estamos falando com brevidade. Então, a carga orgânica aplicada, quando nós vamos dimensionar o reator, considerando os parâmetros gerais, é a primeira a ser calculada. Nós precisamos saber quanto estamos fazendo adentrar de carga orgânica para esse reator que vamos projetar. Então, essa carga orgânica aplicada nós vamos usar em termos de DQO, e a carga load, a carga inicial aplicada, L0, vai ser, portanto, o substrato, quanto é a concentração inicial, no caso de DQO, do substrato que estamos aplicando, vezes a vazão média. A vazão média, a estação, funciona em termos de vazão média. Então, nós vamos calcular o L0, no nosso caso, a DQO, era 615 mg por litro, portanto, 0,615 kg de DQO por metro cúbico, multiplicando pela vazão média de 2.400, nós teremos aplicado o sistema UASV que estamos projetando 1.476 kg de DQO por dia. Os valores aqui de entrada, a carga orgânica que vai ser aplicada aqui em kg de DQO por dia, a concentração em DQO em kg por metro cúbico, equivalente a miligrama por litro, e a vazão média deve ser entrada em metro cúbico por dia. Na sequência, então, uma vez que nós conhecemos já a carga orgânica, vamos calcular o volume do reator. Como estamos trabalhando com esgoto doméstico e as cargas orgânicas aplicadas são baixas, nós podemos utilizar o critério do dimensionamento hidráulico pela relação do tempo de detenção hidráulica do volume sobre a vazão. Então, calculando o volume, vamos adotar um TDH e multiplicar pela vazão média. Lembre-se, nós dimensionamos a estação de tratamento para a vazão média e fazemos as verificações hidráulicas pertinentes para verificar como é que se comporta o reator hidrodinamicamente para vazões máximas e vazões mínimas. Então, a NBR 12209 de 2011, que é a norma disponível para o projeto do UASV, considera o TDH variando em função de uma faixa de temperatura, como nós vimos nos vídeos anteriores. Então, para a temperatura entre 22 e 25 graus do líquido, não do ambiente, do líquido, no mês mais frio, nós podemos adotar um TDH maior ou igual a 7 horas. Então, nós adotaremos aqui, nesse caso aqui, um TDH de 8 horas. É um TDH razoável,
TDAH fica mais a favor da segurança, e para temperaturas em locais mais quentes, nós temos garantia de melhor produção metanogênica. Então vamos, portanto, calcular o volume. 8 horas adotado, nós temos 2.400 metros cúbicos de esgoto por dia, né, e em 24 horas. Então nós poderíamos projetar um reator, um sistema WASB com 800 metros cúbicos de volume útil. E esse volume útil, eu quero chamar a atenção aqui, nesta ilustração ao lado, né, o volume útil diz respeito a apenas a altura útil, que é até ao nível da água, é onde acontece o processamento bioquímico. Acima do nível da água, o projetista está livre para projetar o que for necessário acima do líquido para acesso, manutenção, limpeza, colocação de dispositivos que ele julgar necessário, dispositivos hidráulicos de coleta de efluente, de coleta de lodo, dispositivos de coleta de acesso para poder remoção de escuma, etc. Enfim, você pode até optar pelo embutimento de certas estruturas acima do nível da água e poder, então, tratar certas questões outras relativamente à operação do reator WASB. Então, essa região aqui, H, altura útil, relativamente ao volume útil. Então, essa altura aqui, que determina esse volume útil aqui, que nós acabamos de calcular de 800 metros cúbicos, pela norma deve se situar entre 4 e 8 metros. Então, se você de repente olhar, ver um WASB, eita, tem um WASB ali com 7,20 metros de altura, a norma diz que é só entre 4 e 6. Pode ir atrás, que ele tem uma borda livre bem grande, porque o projetista julgou importante embutir certos equipamentos aqui. Muito bem, então a nossa concepção adotada vai ser a seguinte: nós vamos optar por fazer duas células de 400 metros cúbicos cada. Embora a literatura diga que você pode optar por fazer apenas uma única célula de 2.000 metros cúbicos no máximo por célula. No nosso caso aqui nós vamos optar por 400 metros cúbicos, duas células de 400 metros cúbicos, para evitar de robustecer demais essa estrutura de concreto do ponto de vista estrutural. Essa é a nossa opção. Então nós vamos ter, portanto, as dimensões de uma célula, de outra célula, e a outra dimensão no sentido transversal. No sentido longitudinal vai ficar dividido em duas células. No sentido transversal nós teremos a dimensão B, né, e nós vamos aproveitar aqui o reator, e essa parede de concreto aqui vai ser servir para os dois reatores, economizando inclusive material na concretagem. Então a área e a altura do reator seria o momento seguinte do protocolo para nós considerarmos no dimensionamento. Calculamos o volume e agora, de acordo com a norma, acabamos de ver, a nossa altura deve ficar, altura útil do nível da água para baixo, entre 4 e 6 metros. E nós adotaremos também uma altura de 4 metros. Pela mesma razão, nós queremos evitar, tanto quanto for possível, robustecer o concreto em termos de espessura dessas paredes, né? E da laje de fundo, etc. Então, a área, neste caso aqui, uma vez que eu adotei a altura e eu já tenho calculado o volume, que nós acabamos de calcular, de 400 metros cúbicos por célula, então nós vamos calcular a área, 400 dividido por 4, 4 metros, aqui é metros, uma correção, tá certo? Não, retirem esse metro cúbico aqui, não é metro cúbico aqui é 4 metros de altura. Nós teremos, portanto, a área de 100 metros quadrados. Então, essa área aqui do fundo do reator, na zona de digestão, terá uma área de 100 metros quadrados. Então, 10 metros de dentro a dentro, como se diz na engenharia civil, né? De dentro a dentro. Então, nós temos dimensões internas, 10 por 10 por 4 metros de altura até ao nível da água. E aqui eu chamo a atenção, né, da borda livre deixada aqui. Aqui você pode ver a célula do reator 1 e a célula do reator 2. Então, acima temos a borda livre,
e abaixo temos a altura útil, certo? Muito bem. Agora precisamos calcular também a carga orgânica volumétrica, a fim de saber se estamos aplicando dentro dos limites normalmente recomendados. A carga aplicada aqui por unidade de volume no reator vai ser o L0, né, que nós estamos aplicando, no caso 1.476 kg de DQO por dia, dividido pelo volume. Volume, no caso, aqui tem uma pequena correção que precisa ser feita, é 400, né? Então, na verdade, nós temos 400, 1.476, fazer essa pequena correção, 1.476 dividido por 400, né, do volume do reator. Nós teríamos uma carga de 3,69, né? Aqui seria 400, não 100, acho que ficou confundido por causa da área aqui. É 400 metros cúbicos cada reator tem, tá certo? Então, 1.476 dividido por 400, façam essa correção, por favor. Nós teríamos aqui um valor de, ao invés de 14,76, de 3,69, né? 3,69. Então, nesse caso aqui, nós teríamos, em termos de DBO, o valor de 732, que é 1.476 dividido por 2, ou seja, cada reator teria aí 732, mais ou menos, dividido por 400, em termos de DBO, 1,83 kg por metro cúbico por dia. Está abaixo dos 15 kg de DQO por metro cúbico por dia, né? 3,69, está abaixo, então está ok, adequado. Do ponto de vista de eficiências de remoção, nós temos, empregando o velho e conhecido modelo aí do Van Handel e Lettinger de 1994, nós temos aqui a eficiência de DQO, né? 100 vezes 1 menos 0,68 vezes o TDH elevado ao menos do preditor 0,35. Esse modelo aqui para DQO e esse outro aqui, mudando só de 0,68 para 0,70, de 0,35 para 0,50, o preditor aqui de eficiência de DBO. Nós tivemos a oportunidade, né, de realizar uma pesquisa, fazer um trabalho de modelagem matemática, que nós conseguimos resultados melhores do que esse modelo antigo já, né, de 94, proposto por Van Handel. Ele mesmo, em comunicação pessoal, chegou a dizer para nós, né, em sala de aula, que realmente era um modelo que tinha um ajuste ruim, né, em função dos dados, mas era viável de se utilizar na prática e todo mundo usa e usava e usa mesmo, em todo canto. E aí nós fizemos essa pesquisa mais recentemente, acho que em 2018, eu acho que tem artigo aí em avaliação para ser publicado nesse sentido. E nós fizemos a modelagem não só em função do TDAH, mas um modelo composto, né, multivariado. Nós tínhamos a variável TDAH e a variável temperatura, né, e nós conseguimos ajustes estatísticos bem melhores do ponto de vista do Van Handel e Lettinger. E não estou colocando aqui porque não está publicado, mas no dia que ele for publicado a gente faz essa proposta de um modelo onde você pode usar a temperatura do líquido mês mais frio e pode utilizar o TDAH ao mesmo tempo e vai lhe dar uma eficiência de remoção de DQO e de DBO. Mas nesse nosso modelo aqui nós temos, portanto, a eficiência de 67,15%. Então entrou 615, vai sair 202. Em termos de DBO, entrou 305 e com a eficiência de 75%, nós vamos ter aí 75,5%, atendendo, portanto, ao COEMA, né? Conselho Estadual do Meio Ambiente número 2 de 2017, no nosso caso aqui no Ceará, onde a DBO tem que ser inferior a 120 mg por litro. Agora veja, difícil é acreditar que o ASB na prática dê 75% de eficiência de remoção de DBO por conta não da tecnologia em si, mas por conta das falhas de operação e manutenção. Já existem algumas publicações demonstrando isso, demonstrando que as eficiências raramente chegam a 70%. Em todo caso, seguindo no protocolo, nós agora vamos considerar a distribuição afluente. Já calculamos o volume reator, já calculamos a altura, já temos a noção da carga orgânica aplicada, carga orgânica volumétrica. Agora nós precisamos
atender à norma 12209 no seu item 6.4.7b, relativamente à área máxima por distribuidor, garantindo a distribuição do efluente, sendo 3 metros quadrados de área para cada bocal. Então nós estamos considerando aqui, né, vamos adotar neste caso, no máximo 3, adotamos 2,5 metros quadrados por distribuidor. Nós temos 100 metros quadrados de área do nosso reator, da nossa célula, dividido por 2,5 metros quadrados por cada um desses bocais. Você teria aí 40 distribuidores necessários dentro de cada célula. No WASB todo teríamos 80, 40 deste lado, 40 deste outro. E nós estamos propondo a concepção do seguinte sistema de distribuição afluente para esse reator. Aqui nós temos o emissário de recalque, né? E aí nós temos aqui uma caixa de distribuição de vazão central. Essa caixa de distribuição de vazão central, né, dividiria a vazão por 2. Né? Então você teria aqui a distribuição. É uma forma de fazer. Existem inúmeras maneiras de se pensar essa forma de distribuição desse efluente. Mas nós vamos utilizar essa. Né? Então eu teria que ficar demorado, apresentar todas as outras. Então nós temos aqui a distribuição da vazão. Então nós temos o efluente bombeado caindo em uma caixa. Essa caixa verte, divide a vazão, neste caso aqui, por 2. A vazão se divide para duas tulipas. A tulipa A, né, que é a distribuição principal do reator A, e a tulipa B, que é a tulipa de distribuição do reator B. Então nós teríamos aqui essa tulipa, que neste caso foi projetado aqui, como são 40 distribuidores aqui, nós dividimos a vazão por 4. Então essa vazão que já foi dividida por 2 aqui, afluente aos reatores, vindo lá do tratamento preliminar, através do bombeamento, né, da estação elevatória, nós temos a divisão da vazão por 4. Essa divisão da vazão por 4 aqui, nós vamos ter então a colocação de 4 tulipas menores, que vão distribuir a vazão, cada uma delas para 10 subdivisões de calhas distribuidoras, conectadas cada uma delas a um tubo de alimentação no interior, no fundo do reator, para expansão da manta de distribuição por igual de toda a carga orgânica que está sendo aplicada aqui. Então essa é a nossa proposição. E aqui eu apresento um detalhe do sistema distribuidor de vazão, onde nós podemos ver a calha central, esta colocada, fixada na laje superior. Aqui você pode ver a chegada, como está em corte aqui no detalhe, está atrás a chegada do afluente vindo lá do emissário de esgoto bruto por recalque, vindo da elevatória. Então aí nós temos os vertedouros e lá na frente nós temos a distribuição de vazão para o reator 2, aqui o reator A, B, como queira, e o reator 1, o reator A, né? E aqui é simétrico, de um lado aí do lado o outro, né? Esta aqui é uma tampa em fibra com fecho hermético, né? Para minimizar o impacto de questões de emissões odorantes. E você tem aqui, ó, um alimentador, certo? Vindo para o ponto central aqui na tulipa. Nesta concepção, nós estamos fazendo questão de utilizar a borda livre do reator para embutir as tulipas. Há concepções, nós vamos ver, vocês já viram figuras também, fotos em vídeos anteriores, nós temos a tulipa na parte superior do reator WASB. Nós queremos fazer isso também para mitigar a questão de emissões odorantes. E aí você tem aqui a vertência para a canaleta central, né, concêntrica, e essa vertência distribuindo para os vários difusores, e neste caso da tulipa central distribuindo a vazão para 4 tulipas, no caso aqui no corte dá para ver 2, e tem atrás, na parte mais de trás, mais 2, como nós vimos aqui. E nós estamos conseguindo ver a caixa, a tulipa central e essas 2 da frente aqui. A caixa, a tulipa central e as 2 da frente. Chama a atenção apenas para a questão do nível, né? O nível aqui tem que estar mais baixo do que o nível da tulipa principal, para que você possa ter a perda de carga necessária, o desnível necessário, né, do perfil hidráulico em relação ao nível de água neste ponto e neste ponto aqui nas calhas para distribuição.
Em cada tulipa nós vamos ter, portanto, os tubos alimentadores, que a norma diz que é de 75 milímetros no mínimo, 100 ou 75, estou sugerindo. Então nós aplicaríamos uma redução de PVC aqui, do tipo bolsa-bolsa, de 100 para 50 ou de 75 para 50. A minha proposta é que seja empregado uma curva de PVC de raio longo, de 50 milímetros, e possa fazer a difusão. Ainda proponho até que você possa fazer uma outra inclinação aqui, mas isso eu falo mais tarde. De qualquer maneira, vocês conseguem ver aqui ainda o tubo PVC do tipo off, ponta e bolsa, no diâmetro, no caso, 100 ou 150 milímetros, conforme a necessidade. E então, assim nós apresentamos o detalhe do dispositivo distribuidor. Aqui algumas fotos para a gente verificar como seriam essas tulipas, estas que nós estamos propondo aqui, certo? Então seriam tulipas fabricadas em fibra de vidro ou em polietileno de alta densidade, com a vertência central para subcalhas conforme o número de alimentadores. No nosso caso aqui são 10, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Aqui você pode ver também alguns WASBs com concepção com caixas, né? Você tem aqui a chegada e a divisão para uma caixa para outra caixa. Cada caixa divide para 1, 2, 3, 4 subdivisões que levam lá para os distribuidores no reator. Aqui mais uma vez para nós verificarmos outro tipo de concepção, onde nós alimentamos o reator por tulipas também, a alimentação central com as vertências nas calhas, né? Mas observe que o barrilete hidráulico todo da distribuição ocorre em grande parte e as tulipas ficam expostas ao meio ambiente aqui, né? Então nós podemos eventualmente ter algum problema com emissão odorante. Podemos ainda ver aqui um detalhe, por exemplo, das canalizações, né, que estão aqui aéreas, ancoradas aqui em blocos de ancoragem. As tubulações nesse caso aqui parecem ser de tubo PVC de fofo pintado, né, de marrom, ou mesmo de ferro fundido K9 pintado de marrom. Nós temos um dispositivo central com uma flange cego para inspeção e limpeza. E nós temos aqui por baixo a distribuição que leva para essa tulipa e para essa tulipa. E aqui você consegue ver o detalhe, né, depois do vertedor triangular do dispositivo central de distribuição. Você consegue ver aqui o orifício da conexão com o tubo de alimentação, lá no caso de 75 milímetros, conforme a norma. Seria mais ou menos esse tipo de ideia aqui, né? A partir desse ponto central aqui, você teria a divisão para um lado, vindo para cá, e a divisão para o outro, vindo para cá. E aí, da tulipa central, o vértice tem os divisores com os tubos de alimentação conectados a esse orifício aqui. Certo? Então, aí nós temos sistemas de distribuição do reator. Agora, uma questão importantíssima: os engenheiros ambientais e sanitaristas não podem trabalhar sozinhos nessa, certo? É preciso que você também tenha no seu networking aí um colega, um engenheiro civil, uma engenheira de sua confiança, né, que seja calculista de estruturas e que possa lhe orientar em relação a questões pertinentes à estrutura. O projetista, por mais que nós estejamos fazendo o projeto hidráulico da ET, tem que levar em consideração também como é que esses dispositivos, esses barriletes hidráulicos, todos esses órgãos acessórios, essas canalizações, essas peças especiais, vão ser apoiadas, vão ser construídas, vão ser instaladas no local. E para isso nós precisamos fazer considerações também de ordem estrutural. No nosso caso aqui, nós podemos ver em corte aqui o reator WASB, vemos a laje de fundo, a laje de cobertura com acesso nas regiões das tulipas, porque nós decidimos embutir as tulipas. Você pode ver aqui o nível da água. Nós podemos ver aqui ainda não sabemos se serão 4, coloquei aqui como referência, os separadores de fase, que temos a passagem, né, do líquido. E a opção aqui foi colocar um pilar central, um pilar único aqui central, com uma sapata. Esse pilar pode ser circular. E aí nós temos esse sistema de vigamento aqui, que vai servir para dar apoio a essa estrutura aqui. Não só apoiar também os separadores de fase. Lembre-se que vão aí dessa estrutura de 10 metros. Então você pergunta ao seu colega calculista, nesse caso,
uma estrutura, né, com inércia, momento de inércia composto aqui, nesse formato aqui, teria condições, né, de vencer um momento fletor de forma adequada no interior do líquido, né? Claro que tem a questão do empuxo aqui e tudo mais, né? Mas você não teria tanto problema em relação a isso. Mas essa estrutura teria que ser apoiada, ancorada, e você pode eventualmente colocar um sistema de vigamento aqui. Se você julgar que não é necessário esse sistema de vigamento para o apoio dessa estrutura, por conta de questões, mas tem um empuxo que não precisa, tal, mas aí afora o empuxo que eventualmente vença este lado, você vai ter estruturas acima da região de empuxo e que vão ter um peso próprio, apoiando-se, no nosso caso aqui de concepção, nas estruturas dos separadores de fase, aí vai fazer algum peso, e aí seria eventualmente, desculpem, possível considerar a eventual colocação de uma viga. Não é uma viga de grande responsabilidade, não é uma viga de grande altura, mas que iria promover algum apoio para diminuir o esforço fletor aqui de uma viga com vão livre de 10 metros. Né? Lembre que o reator, nesse outro sentido aqui, né, ele teria 10 metros, ele tem 10 por 10 metros. Né? Então a ideia é colocar aqui uma lajezinha, né, uma lajezinha cogumelo, né, ela apoia-se diretamente na mísula desse pilar aqui, e você tem aqui a colocação da nossa tulipa principal. Essa tulipa principal recebe o efluente, divide esse efluente para as tulipas secundárias. Essas tulipas secundárias, elas podem eventualmente ou ficar apoiadas sobre vigotas, e aí você utilizaria os próprios separadores de fases para servir de apoio para essas vigotas e apoiá-las sobre essas vigotas. Claro que você faria um engaste apropriado, né? Poderia empregar um grout, etc., ou até mesmo uma ferragemzinha de ancoragem aqui. Aí estuda lá com o calculista, com o construtor. Mas você poderia fixar também, eventualmente, dependendo da disposição desses separadores de fase, apoiar as tulipas também no próprio separador, sendo possível isso do ponto de vista. Claro que você vai colocar uma laje de apoio naquela região e tudo mais. Então, isso aqui é só para fazer referência de que quando você for projetar os dispositivos hidráulicos, você tem que também pensar um pouco de como a estrutura vai receber esses dispositivos. É isso que eu quero chamar a atenção aqui. No nosso caso, mostramos o detalhamento do vigamento principal de apoio. Temos o vigamento aqui, nesse sentido, ancorado nessa parede, e o outro vigamento ancorado nessa parede e também nesse pilar. Esses vigamentos aqui, eventualmente, poderão servir para o apoio dos separadores de fase naquela fase inferior aqui, certo? Caso necessário. E aí você tem aqui, mostra aqui tracejado o separador de fase, mostra aqui a sapata no fundo, né? A sapata no fundo, pode ser circular ou não. Nós temos aqui o pilar, apoiando a estrutura, e aqui a distribuição para as tulipas. Isso no reator 1, o reator 2 é igual. Nesse pequeno detalhamento eu mostro, aqui a parede reator está lá atrás, mostrando aqui os separadores de fase, como você poderia, eventualmente, se necessário, apoiar através de vigotas devidamente engastadas em uma região apropriada do separador de fases, a sua tulipa de distribuição secundária, né? E aí, no caso da concepção dessa tulipa ser embutida, ser inferior à laje de cobertura, né? Então, vem da tulipa principal a canalização, cai aqui e tem a vertente. Então, você teria essa possibilidade aqui de detalhamento. Aqui eu mostro um outro detalhamento, nós podemos ver aqui o separador de fases. Nesse caso aqui, são as dimensões que nós deveremos considerar, dimensões externas, isso aqui é importante para o cálculo da área útil, quando nós formos fazer lá a zona de decantação. Observar um posicionamento adequado, né, para o posicionamento da coleta do biogás, pode ser lateral aqui, ou pode ser na parte superior, o que for mais conveniente conforme a concepção do projeto, do ponto de vista de colocação desses barrilhetes, colocação dessas canalizações, acesso. Isso vai depender da concepção. Se você faz embutido é uma coisa, se você faz externo é outra, a coleta aqui por cima, então a canalização vai sair externa.
superior. E aí você tem aqui a inclinação da parede, conforme a norma é igual ou superior a 50 graus. Atenção a essa dimensão aqui interna, vamos ter uma espessura aqui, isso pode ser em concreto armado ou concreto pré-moldado, eventualmente. E aí você tem que estar atento a essa espessura da parede aqui, dependendo do separador de fases, aí 5 a 7 centímetros de espessura. E aqui essa altura, né, lembrando que a norma diz que eu tenho que deixar pelo menos 30 centímetros de altura na vertical, certo? E aí, daqueles 1,50 m mínimos do separador de fases, 30 centímetros tem que estar aqui na vertical e, portanto, sobrando 1,20 de parede inclinada. Essas são as dimensões que nós devemos nos preocupar para o detalhamento do separador de fases. É importante que no projeto, esses detalhamentos que eu estou mostrando, você também faça nas pranchas. Você vai fazer pranchas de A1, formato A1, padrão, ABNT, e você vai fazendo o projeto, planta baixa, corte longitudinal, corte transversal, corte AA, BB, CC, quantos você julgar necessários para melhor compreensão do projeto e também fazer esses detalhes. Você pode usar a mão desses desenhos 3D também, hoje bastante comum, bastante utilizado pelos profissionais, e você pode também fazer esses detalhamentos em planta também e em corte. Muito bem. Do ponto de vista da coleta do biogás, portanto, eu mostro aqui como seria o barrilete nessa configuração aqui lateral. Você teria aqui a saída em mais de um ponto ao longo do separador de fases. Lembra que o nosso separador de fases no nosso projeto protocolo aqui é de 10 metros de extensão. Colocaria pelo menos os 3 pontos de coleta, um tubo aqui de pelo menos 50 milímetros de diâmetro para coletar. Pode ser em PVC ou pode ser também em aço galvanizado, né, ou ferro fundido, conforme a disponibilidade. Então você tem aqui ainda que pensar e projetar a saída do efluente e, no caso, o coletor de biogás. Aqui eu chamo só a atenção para a saída do biogás aqui, ó, ele é coletado, tá vendo? E aí é colocado em uma estrutura central aqui, que está apoiada sobre pilaretas de concreto, de ancoragem, para ser conduzido para o local de ou reaproveitamento do biogás para cogeração de energia elétrica ou para queima nos queimadores ou nos flares, né? E aqui uma saída do efluente do tipo é uma concepção que tem sido discutida e proposta por alguns autores, né, de fazer a coleta através de tubos perfurados ao invés de calhas. O problema é que esse tipo de concepção gera escuma acumulada no decantador que às vezes prejudica muito o trabalho do operador. Então tem sido ainda muito debatido esse aspecto aqui da saída do efluente também. Mas vamos seguir com o nosso protocolo, em que nós vamos agora verificar a velocidade na canalização de distribuição. Nós vamos adotar aqui o tubo PVC de 75 milímetros, né? Então, calculando a área aqui do tubo e calculando essa velocidade, deu uma velocidade bem pequenininha. Como nós vamos reduzir para 50 milímetros, então nós temos uma velocidade aí de 0,18 metros por segundo. Então já dá uma velocidadezinha aí para garantir alguma expansão da manta de lodo em cada ponto, né? Do ponto de vista da instalação, nós vamos ter como um mínimo um tubo de 75, podemos reduzir essa canalização e colocar um toco PVC de 50 milímetros. Muito bem. Essa velocidade muito pequena se deveu, neste caso aqui, a nossa decisão ao dividir a vazão por 2 e dividir essa vazão em 40 distribuidores, a vazão para cada distribuidor ficou pequena. Então essa é a razão dessa velocidade pequena. A massa de lodo gerada agora é o próximo ponto que nós precisamos considerar. A massa de lodo ela é calculada através do coeficiente de produção de sólidos, que normalmente em sistemas anaeróbios se situa aí entre 0,10 e 0,20 quilos de sólidos suspensos totais para cada quilo de DQO que você está aplicando no sistema, né? E aí, considerando que nós estamos aplicando, vamos calcular. Lembre-se, nossa concepção foi dividir para 2 reatores. Então nós vamos pegar tudo que foi produzido no sistema WASB, 1476 quilos, né, de DQO aplicado nos reatores. Nós vamos dividir por 2 para cada célula. Então nós teremos aí, vamos adotar um valor
entre 0 e 0,2, 0,10, 0,2, 0,15. 0,15 vezes a metade da carga aplicada que está sendo aplicada no sistema, daria aí 110,7 quilos de sólidos suspensos totais por dia. Certo? Então aí você teria esse valor, você guarde, é importante esse valor, porque nós vamos precisar depois fazer as descargas de lodo, então lançar para o leito de secagem. A vazão de lodo que é gerada aqui é calculada considerando a massa de lodo que nós geramos, evidentemente, mas temos que fazer considerações em relação à densidade do lodo, que é em torno de 1.020 kg por metro cúbico, e a concentração do lodo, que normalmente fica aí nessa faixa de 4 a 8%. Então vamos adotar 4%, e você teria aí a vazão de lodo calculada, 110,7 kg de sólidos suspensos gerados por dia no nosso sistema. No nosso sistema não, indo para o nosso reator, nós estamos dividindo por 2, dividido por 1020 vezes 0,04, nós temos a vazão de lodo 2,71 metros cúbicos por dia. E aí, a partir dessa vazão de lodo aqui, você faz os cálculos para as descargas periódicas do leito de secagem. Então, você vai verificar a altura, a atividade metanogênica específica, você vai verificar como é que está a concentração da manta de lodo, né? E aí o tempo de retenção celular, a idade do lodo, e aí em função desses parâmetros você determina a frequência dessa descarga para o seu sistema de deságua. A velocidade ascensional na manta de lodo, né, nós vamos calcular, que é exatamente aquela velocidade, e aqui eu já aproveitei para fazer um detalhezinho, né, do lançamento do efluente lá no fundo do reator, que conforme a norma deve se situar entre 10 e 20 centímetros. Né? Eu proponho aqui um filarete de ancoragem, o tubo de 75, reduzindo para 50, e aí você teria isso aqui em cada um dos dispositivos. E essa velocidade que é promovida aqui, né, ela é função da vazão média do reator e da área do reator. Né? Então você tem aqui a vazão média e a área calculada. Em metros cúbicos por hora, nossa vazão média é 50 metros cúbicos por hora. E a área de cada uma das células, 100 metros quadrados, nós temos, portanto, a velocidade de 0,5 metros por hora. Ou seja, nós estamos cumprindo a norma que diz que para a vazão média tem que ser inferior a 0,7. E ainda estamos dentro da referência da literatura que diz que tem que ser pelo menos de 0,5 para impedir que a manta seja pouco revolvida, né? E aí prejudicando a expansão da manta suficientemente para garantir um bom contato do substrato com a massa líquida, né? E as bactérias, portanto, metanogênicas terem acesso ao substrato. Então a velocidade aqui, a máxima nesse caso aqui também tem que ser verificada para as condições de vazão máxima. No caso seria 90, reforçando em 80%, 1.8 no nosso K, 90 metros cúbicos por hora. Em 100 metros quadrados nós temos um valor inferior a 1,20 m, que é o que preconiza a NBR. Portanto, estamos apropriados do ponto de vista na zona de digestão da expansão da manta de lodo. E aí a outra preocupação que nós vamos ter é com a questão de que fazer com o biogás. Então já temos conhecimento sobre o lodo, já temos conhecimento sobre o efluente, quanto entra, quanto sai, quanto é que sobra que vai ser lançado no rio, e agora precisamos também dar destino à fração gasosa, que é o biogás, né? Metano, CO2 e outros gases. Então, a partir do separador de fase, nós projetamos um barrilete de coleta, como nós já vimos anteriormente, que deve ir para um barrilete de medição, controle, né? Proteção, controle e queima, eventualmente, ou higienização, purificação e reaproveitamento desse gás. No nosso caso aqui, a aplicação de um selo hídrico, um medidor de gás, uma válvula corta-chama é importantíssimo, porque se eventualmente a concentração diminuir muito aqui de produção do biogás e o flare se apagar, a chama vai haver um retorno, ela vai entrar aqui e ela pode vir para cá e se não tiver as proteções adequadas, o selo hídrico também protege, você pode explodir o reator ácido, é uma verdadeira bomba.
Então, para isso, nós temos que projetar dispositivos, válvula do tipo corta-chama e também válvulas de controle do tipo abre e fecha resistor de gás. Esse seria um barrilete típico que você deveria prever. De novo aqui, entram considerações, aspectos de conhecimento que fogem à área do engenheiro ambiental e sanitarista. Então, nesse caso, você precisa, no seu network, precisa na sua equipe de projeto, um engenheiro mecânico que trabalhe, que conheça projeto de instalações de gás, e aí ele pode assessorar você na parte do projeto para você compor o seu projeto executivo, para você também fazer o projeto do sistema de biogás, né? Então, você já sabe que precisa, inclusive de acordo com a norma, ela recomenda que que haja essa queima do metano, né? Que na verdade chega até 80%, aqui tem 62% a 70%, mas já tem informações que dão conta na literatura de concentração de até 80% do gás metano dentro e aí esse gás ele tem um poder calorífico enorme e também um poder de produção de efeito estufa enorme, e do ponto de vista de emissões verdes nós devemos queimar, porque o prejuízo é muito, mas muito menor, é mitigado enormemente o impacto ambiental entre lançar metano ou CO2 na atmosfera, como já sabemos. Portanto, você deve lançar mão de dispositivos semelhantes a esse, nesse caso aqui de instalações de pequeno porte, de um AET, né? Dá até para ver lá os bags lá de lodo lá atrás, né? Ó, com disposição final, tá vendo? Ó, desaguamento, disposição final do lodo. Ó. E aqui no caso o sistema queimador de gás, ó, o barrilete de biogás, sistemazinha de ignição e a coluna de queima. Muito bem, aqui outro pode ser visto aqui, né? Também sistemas vários de queima do metano. Existem outros dispositivos, outras conexões que são feitas aqui para lavagem, dreno, né, para você fazer drenagem do material que é acumulado, do líquido, etc. Tudo isso é projetado por profissional específico, né, mas que com o tempo, claro, você vai pegando expertise e vai podendo lidar com isso, né, para determinado tipo de sistemas, para determinado tipo de escala de sistemas. Isso aí com o tempo vai tendo a experiência. Então temos os dispositivos de medidores de gás, né, de vários tipos e modelos, digitais e analógicos, né, e também existem medidores de composição do gás, né, qual o percentual do metano, qual o percentual do CO2, etc. E os queimadores, como nós podemos ver aqui apenas como referência, né. Existem problemas, né, operacionais no ASME, entre eles com a queima, a produção desses siloxanos, né, que são na verdade compostos silicosos, né? E aí que também é um problema, né? Também você resolve um problema e causa outro, né? Você queima o biogás, você produz esse material, e esse material também é importante que seja devidamente removido, dado o destino adequado, e pode ser removido através de sistemas de carvão ativado. Seguindo no nosso protocolo, nós devemos agora considerar a produção metanogênica. Por quê? Porque eventualmente você pode querer saber quanto é essa produção, especialmente se você precisa promover a queima desse biogás e para você projetar a estrutura de queima desse biogás. Então, tudo começa com o estabelecimento da fração de DQO que se converte para metano. Então, você tem aqui a vazão média multiplicado pela fração que é removida, quer dizer, o que entra menos o que está saindo, o que foi, né? Então, o que é que ficou removido aqui? Você tem a fração de sólidos, né, o coeficiente de produção de sólidos, e no caso aqui, produção celular no caso é em termos de sólidos suspensos voláteis, né, 0,21 kg de sólidos suspensos voláteis por quilo de DQO aplicada, multiplicado pelo substrato que entra. Então, tá aqui os valores para você saber da referência desse modelo. Você entra, portanto, com a vazão. No nosso caso aqui, nós estamos produzindo para o único reator, nós temos 1.200 metros cúbicos por dia por célula, né? A DBO de entrada, menos a DBO de saída, sobrou isso aqui, menos o coeficiente de produção, vezes a DQO que entrou. Isso aqui vai virar sólido. Então, a parte que vira metano é 340 kg. Então, 340 kg de DQO metano que é produzido por dia. 340 kg de DQO que virou metano, certo?
Então a correção da massa do metano, como agora nós vamos tratar não mais com DQO, mas com a massa do gás em si, nós vamos aplicar aqui, né, a fórmula do K, do gás metano, gerada a partir daquela DQO que nós calculamos, daquela fração, né, e nós vamos ter aqui quantos metros cúbicos de metano por dia. Né? Então nós vamos ter aqui uma atmosfera, no caso não estamos trabalhando com reator sob pressão. Nós temos aqui um coeficiente K, né, de um coeficiente molecular do metano, 64 gramas de DQO por molécula de metano. Aí nós temos a constante dos gases, né, no caso 0,08206 atmosfera líquida por mol Kelvin. Nós temos a temperatura em Kelvin, no caso 273, mais a temperatura do líquido no mês mais frio, nós estamos empregando 23 graus. Temos um KT aqui do nosso metano de 2,634 kg de DQO por metro cúbico, né, DQO metano. Então assim nós podemos agora estimar qual seria essa vazão de metano por dia, fazendo a fração de DQO, que é convertida a metano, dividido pelo K do gás. Então nós teríamos 340,80 kg de DQO por dia, dividido por 2,634 kg de DQO metano. Nós temos a vazão de metano de 129,38 metros cúbicos de gás metano por dia. E aí, isso não é o biogás, isso é metano. Quanto é a produção, portanto, volumétrica de biogás dentro do qual o metano está inserido na sua proporção ali de até 60% a 80%. Você teria aqui um teor, vamos adotar de 75% de metano no biogás. Então você faria a vazão de biogás. Pegaria o valor que acabamos de calcular, 129,38, dividiria pelo valor que você adotaria, 0,75, pode adotar 0,70, que biogás daria algo em torno de 172 metros cúbicos de biogás produzido nessa estação por dia, estação de 20 mil habitantes. Lembre-se, esse aqui é o valor produzido em cada célula. Na outra célula nós estamos produzindo também mais 172. Uma vez que nós já resolvemos a questão sobre o efluente, resolvemos a questão sobre o lodo, resolvemos a questão sobre o gás, vamos agora projetar o separador de fases. É uma fase chata do projeto do reator WASB, e aí nós vamos seguir no próximo vídeo para que o vídeo não se alongue demais, certo? Então no próximo vídeo a gente vai dar andamento, a gente chega por hoje, né? E aí no próximo vídeo a gente faz o projeto do separador de fases.